pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, uma pessoa de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez com vocês aqui no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, da TV Educação, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série. Lembrando que a gente está fazendo o estudo dos polinômios, né, que é o nosso conteúdo aí do quarto bimestre do ano letivo de 2021. Hoje é aquela aula de exercícios, né? E é importante, galera, antes de você assistir a aula de exercício, acompanhar as aulas teóricas. Já tem muito conteúdo a respeito de polinômio já disponível para vocês. Você sabe que matemática é necessário realmente que a gente acompanhe aula por aula, tá? Porque às vezes a gente tem que ter um conhecimento, para precisar de um conhecimento de uma aula que foi dada na aula passada, né? Matemática é muito assim. Então é importante que vocês, né, estejam em dia com esse conteúdo, tá? Tá lá na plataforma, só assistir. Todas as aulas estão lá disponíveis para vocês. Beleza, galera? Então hoje é uma aula que a gente vai responder exercícios sobre equações polinomiais, tá? Esse é o nosso assunto, parte 1, primeira lista de exercícios aqui sobre esse assunto. Beleza? Vamos lá. Na primeira questão, ele me deu uma equação polinomial, né, que tem um P aqui no meio, né? Você tem a variável x e você tem um P. Ele diz que o 1 é raiz dentro dessa equação, tá? 1 é raiz. Se 1 é raiz, ele quer saber quanto equivale o P. Beleza, galera, se ele é raiz, raiz quer dizer o quê? O valor de x, né? O valor da variável que atende à igualdade, que torna aquela igualdade verdadeira. Esse é o conceito de raiz. Olha só, então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui meu polinômio, né? Meu polinômio aqui, x à quarta, mais px ao cubo, mais px ao quadrado, mais px, mais p igual a zero. Se ele está dizendo que o 1 é raiz, então 1 é o valor de x. Então, eu vou substituir o x por 1. Se eu fizer isso, eu vou encontrar 1 à quarta, mais p multiplicado por 1 ao cubo, mais p multiplicado por 1 ao quadrado, mais p multiplicado por 1, mais p igual a zero. Certo? Então, nós temos aqui 1 à quarta é 1, 1 ao cubo é 1, multiplicado por p dá p, mais 1 ao quadrado é 1, multiplicado por p dá p, 1 vezes p dá p, mais p igual a zero. Certo? Somando esses quatro elementos aqui, ó, P mais P mais P mais P, 4P. 4P igual, esse 1 passa para lá negativo. Certo? Então, P igual a menos 1/4. Questão bastante simples, só para a gente saber, né? Essa questão tem como objetivo saber se o aluno ele conhece, sabe o que significa a raiz de uma equação. Tá? Então, a raiz de equação é o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Certinho, turminha? Beleza, então vamos para a nossa segunda questão da lista. Galera, diz o seguinte, se x mais 2 é um fator desse polinômio px, determine as três raízes. Turma, olha só. Se x mais 2 é um fator, você sabe que o polinômio pode ser escrito na forma de um produto de fatores. Se esse x mais 2 é um fator, quer dizer que ele é divisível por x mais 2. E o menos 2, sempre muda o sinal, é raiz desse polinômio. Tá? Então, por exemplo, você pode dizer que esse polinômio px, ó, esse polinômio px vai ser igual a x mais 2, que é um fator, x mais 2, que é um fator, que ele diz, multiplicado por mais um polinômio, que é o quociente, né? Que eu vou chamar de qx. Certo? Eu posso dizer que o polinômio px é isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir quem é esse carinha bem aqui, ó. Certo? Dividindo esse polinômio px por x mais 2, fazendo a divisão. Só que eu vou fazer essa divisão usando o dispositivo de Briot-Ruffin. Certo? Eu vou dividir o px por x mais 2 e vou encontrar o qx. Quando eu encontro o qx, eu vou conseguir encontrar as raízes desse polinômio. Tá? Então, vamos lá fazer isso? Tá? Então, vou colocar aqui o dispositivo de Briot-Ruffin. Você sabe que na esquerda vai ficar
é a raiz. No caso aqui é menos 2, ó, vem com o sinal trocado. A esquerda ficou menos 2. E aqui vai ficar os coeficientes do seu polinômio. Então, quem são os coeficientes? 1. Né? Veja que não tem x ao quadrado, então o coeficiente é 0. Aí o menos 2 e o 4. O último elemento que vai ficar aqui é o resto, né? É o resto da divisão. Certinho, turminha? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar o dispositivo para encontrar esse que é x. Lembrando como é que a gente faz. A gente repete aqui, ó. Primeiro, a gente multiplica pela raiz, soma com o próximo coeficiente e abaixa o resultado. Então, 1 multiplicado por menos 2 dá menos 2. Menos 2 somado com 0 dá menos 2. Beleza? Aí a gente repete o processo. Menos 2 multiplicado por menos 2 dá 4. 4 menos 2 dá 2. Certo? E última vez, né, última vez que a gente faz esse processo, 2 multiplicado por menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0, né? É o resto 0, porque a divisão é exata. Turminha, então, esse aqui, ó, é o meu QX, ó. Esses são os coeficientes de QX, o QX do segundo grau. Tá? Então, descobrir quem é o QX. Ó. QX vai ser igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. O que nós vamos fazer agora? Encontrar as raízes dessa equação. Tá? Então, resolver isso como é uma equação do segundo grau, então fica x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0, né? Uma equação do segundo grau a gente pode resolver, né? A gente conhece a fórmula de Bhaskara, tá? Então vamos lá. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Menos 2 ao quadrado vai ser igual a 4. Menos 4 multiplicado por 1 dá menos 4, multiplicado por 2 dá menos 8. Delta vai ser igual a menos 4. Ah, professor, eu aprendi que quando o delta está negativo, a gente para. Mas o nosso universo de estudo não é os números reais, é os números complexos. Tá? Então, isso aqui tem raiz. Não raiz real, mas raiz complexa. Tá? Então, vamos lá. A gente continua. X vai ser igual a menos b, né? Menos b, ou seja, 2. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Sobre 2 multiplicado por A, que é 1. Tá? Turma, lembrando, raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa de 4i ao quadrado. Tá? Porque o menos 1 vale i ao quadrado, que é o número imaginário. Tá? Já falamos aqui também. Então, x vai ser igual a 2, mais ou menos raiz quadrada de 4i ao quadrado, dividido por 2. Ó. Certo? Aí eu vou ter duas raízes. Quais são as duas raízes? Você vai usar positivo e negativo. Então, x1 e x2. Então, vamos lá. Olha só. Em x1 vai ficar 2 mais raiz quadrada de 4i ao quadrado é 2i, dividido por 2. Certo? Esse 2 aqui, turminha, divide tanto esse quanto esse, porque é uma soma, né? Então, 2 dividido por 2 dá 1. 2i dividido por 2 dá i. Ó. 1 mais i. Uma raiz imaginária, um número complexo. Aqui no x2 vai ficar 2 menos 2i sobre 2. Ó. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Né? 2 dividido por 2 dá 1. Menos 2i por 2 dá menos i. Certo? Então, a solução, quais são as raízes? Que são as três raízes. É o menos 2, a primeira raiz que ele me deu. O 1 mais i. E o 1 menos i. São as três raízes da minha equação. Beleza, turminha? Então,
Utilizei aí várias aulas que a gente falou aqui, dispositivo biótico Ruffini, o teorema da decomposição, tá? Então tem muita coisa inserida nessa questão aí. Então vamos para a próxima questão, terceira questão da nossa lista. Olha só, determine as raízes da equação, sabendo que esse polinômio é divisível por x menos 3. Processo bem parecido com a questão anterior. Mesma coisa. Ele me deu, ó, ele está falando que ele é divisível por x menos 3. Então, uma das raízes vai ser o mais 3. Tá? Então, a gente vai fazer algo bem parecido com o que nós fizemos aí na segunda questão. Ó. Esse polinômio px, ele vai ser igual a x menos 3, multiplicado por qx. Ah, eu tenho que encontrar esse cara. Tá? Vou usar o dispositivo de Biot-Ruffini para poder encontrar quem é esse carinha aqui. Ó. Então, vou colocar aqui a raiz, que é 3, aqui na esquerda. E aqui a gente vai colocar os coeficientes do polinômio. Então, vai ficar 9, menos 36, 29 e menos 6. Né? 29 e menos 6. Bem aqui vai ficar o resto, tá? Então vamos lá. Repete aqui o 9, né? Aí você multiplica e soma pelo próximo coeficiente. 9 multiplicado por 3 dá 27. 27 menos 36 dá menos 9. Certo? Beleza. Repete o processo. Menos 9 multiplicado por 3 dá menos 27. Menos 27 somado com 29 dá 2. Certo? Beleza. 2 multiplicado por 3 dá 6. Somado com menos 6 dá 0. Tinha que dar 0 porque ele fala que é divisível. Se é divisível, não sobra resto. Galera, então isso aqui, ó. Esse cara aqui é o meu QX. Tá? Então, quem é o meu QX? Quem é ele? QX vai ser igual a 9x ao quadrado, né? Menos 9x mais 2. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar as raízes, né? Vamos resolver aqui essa equação para encontrar as raízes do meu polinômio. Eu já tive a encontrar as raízes. Eu já sei que uma delas é o 3. Que ele falou que é divisível por x menos 3, uma das raízes é 3. Então, vamos resolver essa equação usando a fórmula de Bhaskara, né? 9x ao quadrado menos 9x mais 2 igual a 0. Certinho? Então, delta vai ser igual a menos 9 ao quadrado, né? Menos 9 ao quadrado, menos 4 multiplicado por 9, multiplicado por 2. É isso? Então, b ao quadrado menos 4ac, vocês conhecem bem essa fórmula. Delta vai ser igual a 81. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 2, 72. Então, eu tenho que o delta vai ser igual a 9. Certinho? Beleza. Vamos encontrar agora as raízes, né? Encontrar o valor de x. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos o b, que dá menos 9, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2 multiplicado por a, que é 9. Tá? Você sabe que esse carinha aqui é a, esse carinha aqui é b e esse aqui é c. Certo? Então, x vai ser igual a 9, mais ou menos 3 sobre 18. Certo? Beleza. Chegar nesse ponto aqui, você já sabe que eu tenho que dividir essa expressão em duas, né? Que você vai usar o 3 positivo ou 3 negativo. Então, você vai encontrar aqui o x1 e o x2. Okay? Então, vamos lá. 9
mais 3 dividido por 18, certo? E 9 menos 3 dividido por 18. Tá? Então, 9 mais 3 dá 12, né? Eu vou ter 12 sobre 18. O que você pode fazer aqui é simplificar. Dá para simplificar por 6, né? O número que divida os dois. Aí você vai encontrar 2/3. E aqui eu vou ter 6 sobre 18. Simplificar por 6, que dá 1/2. Pronto. Aí eu encontrei as raízes, né? Quais são as raízes aí da sua equação? A solução vai ser o 3, o 2/3 e 1/2. Certinho? Certo, galera? Bom, vou dar uma explicada aqui nessa quarta questão para você tentar fazer aí na sua casa. Nessa questão, turma, aqui, ó, determine A e B na equação 2x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx menos 2, certo? Ele quer saber quem é esse A e quem é esse B, ó. O objetivo é encontrar esses dois elementos que apareceram aqui no meio do seu polinômio. A informação que ele te dá é que o 1/2 e o menos 2, eles são as raízes, tá? São as raízes dessa equação. Então, como é que eu faço para encontrar o valor de A e o valor de B? Isso aqui é bem parecido com a primeira questão. Você vai primeiro substituir o x por 1/2. Quando você fizer isso e resolver as operações e simplificar, você vai ter uma equação que vai ter o A e o B. Só que você vai precisar de outra equação para montar um sistema. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa com menos 2. Vai substituir o x na equação aqui por menos 2. Tá? Quando você fizer isso, substituir o x por menos 2, fazer as operações que você pode fazer, somar os termos que você pode somar, simplificar a expressão, você vai ter mais uma equação que tem A e B. Certo? Juntando as duas equações, você vai montar um sistema de equações, tá? Que vai possibilitar você a descobrir o valor de A e de B através do sistema. Certinho? Então, substitua o x por 1/2, encontre uma primeira equação que tem A e B. Substitua o valor de x por menos 2, encontre outra equação que tem A e B. E aí você monta um sistema, resolve esse sistema, encontra o valor de A, encontra o valor de B. Certo, galera? Então, na aula de hoje, a gente resolveu problemas, resolveu exercícios envolvendo equações polinomiais, raízes, usamos dispositivo de Briot-Ruffin, usamos decomposição, beleza? Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos. Já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.